Fala, guerreiros celestiais. Você já pegou sua espada espiritual hoje? Já leu a sua Bíblia hoje? Em meio a tantos conflitos, guerras, brigas, disputas por território, se você ainda não está conectado com o Criador, a palavra é: se você tem ouvidos, então ouça. Ouça as palavras do vento. O Espírito de Deus soprando através de pessoas e das igrejas. Certo? Hoje a gente vai ler o livro de Salmos, capítulo 2, que o tema trata sobre o rei escolhido por Deus. E quem é o rei escolhido por Deus? É o próprio Messias, Jesus Cristo. E esses Salmos, no primeiro verso, já faz duas perguntas, que faz a gente pensar, que são as duas perguntas são as seguintes. No verso 1, por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem tantos planos tolos? Por quê, gente? A gente vê hoje que tem várias reuniões aí que a gente nem fica participando, onde tem Fórum Econômico Mundial, na ONU, vários lugares onde reúne líderes importantes e até líderes religiosos, onde eles tratam de um bem-estar para a população, entre aspas, né? Porque o que a gente vê é eles trazendo mal-estar, eles trazem guerra, eles trazem conflitos, porque eles planejam tudo isso para o seu próprio interesse. A gente vê nações hoje fora totalmente da vontade do Criador. Isso não é eu que estou falando, isso não é eu que estou afirmando, é a própria palavra que diz que o povo perece por falta de conhecimento, porque não conhece. Muito da verdade é tomada como conspiração. Se você não gosta disso, você é um conspiracionista. Você não gosta daquilo, então você está conspirando. E a gente vê que esse dia foi descortinado um véu gigantesco sobre vários acontecidos que eram conspiração, mas agora de fato foram trazidos à verdade e assustou muita gente, inclusive a mim. Então esses dois versos já dizem por que as nações planejam revoltas, por que eles planejam tantos planos todos, porque eles não estão conectados no rei escolhido por Deus. No Messias, eles não professam a fé do Messias. Eles falam, entre aspas, que professam, mas de fato as atitudes deles demonstram outra coisa. No verso 2 já diz o seguinte: os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. O que esses reis e governantes fazem? Eles fazem planos contra Deus e contra Jesus. Essas pessoas, claramente, eles negam Jesus na cara da gente. Eu acredito numa coisa, como a gente acredita em Deus, existe o mal que paira sobre esse mundo, porque a Bíblia já diz que esse mundo, ele jaz do maligno. Quem comanda ele, a orquestra que rege essa frequência hoje no mundo, é maligna. Ela que traz tudo isso de destruição para esse mundo. Se nesse mundo ia ser um paraíso, várias pessoas que se levantam contra o sistema e são caladas e são apagadas. Por quê? Eles contam o que acontece no secreto, no oculto do mal, no que eles planejam contra Deus. E o mal existe. O mal, ele paira sobre o mundo, dia e noite, ele está espreito. Mas Salmo já diz que Deus manda anjos acampar ao redor da sua cama. Por isso que eu falo, da sua casa, de você. E a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, por isso que a gente tem que ter fé. Por isso que a leitura e a firmeza na palavra tem que ser diária. Por quê? Não estou aqui querendo trazer frequência de medo para vocês. No momento que esse povo está maquinando mal, está fazendo um plano todo, está querendo lutar contra Deus, o que nós vai estar fazendo? Glória, aleluia. Aleluia. O Messias está voltando. Ele vai arrebatar nós, ele vai levar nós para o novo jardim, ele vai dar um alimento que vem do jardim de Deus, ele vai dar uma coroa para nós, separada com o nosso tamanho, da nossa cabeça. É isso que ele vai fazer, irmão. Então nós não precisamos temer. E uma coisa deixa essas pessoas com raiva, que é quando a gente professa a fé com veracidade. E como que a gente vai chegar nisso? É tendo leitura, tendo busca, tendo entrega, tendo oração. É isso que vai trazer nós. E ontem a gente leu, nós não devemos sentar na mesa daqueles que se escarnecem em nome de Deus. A gente deve defender Deus, irmão, porque é isso que nós professamos. Verso 3 já diz: esses rebeldes dizem,
Vamos nos livrar do domínio deles. Do domínio de quem? De Deus e do rei. Vamos nos livrar, não estamos nem aí com isso. Acabaremos com o poder que eles têm sobre nós. Vamos usar nosso livre-arbítrio do jeito que a gente quer, fazendo mal para todo mundo. Eles não mandam em nós. E claramente, mano, Deus ele não obriga ninguém a seguir ele, não. Você tem o seu livre-arbítrio, você pode fazer o que tu quiser, correto? Mas a gente tem que entender, com tudo tem uma consequência na nossa vida. E as consequências da desobediência ao Criador é grande, meu amigo. É grande, viu? Então eles dizem, né? Vamos acabar com o poder que eles têm sobre nós. E lá do trono, olha o que diz no Salmo 4, no verso 4 do Salmo 2. Do trono, lá no céu, o Senhor ri e zomba dele. Olha pra você ver. Irmão, Deus é tão bom que ele ficou olhando tudo que a gente faz o dia inteiro. Ele viu na hora que eu levantei, que eu vim trabalhar, que eu fui fazer meu serviço, que eu conversei com as pessoas, ele tá olhando. E tudo que essas pessoas fazem de negativo, Deus tá olhando e tá rindo assim, ó. Meu Deus, não toma jeito. Mais um. Mas aí ele faz outra coisa. Além dele rir e zombar deles, porque eles são como pó para Deus, com um sopro eles se acabam, Deus lá do trono ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. E ele diz: já coloquei o rei no meu trono, lá em Sião, lá no Monte Sião. Então, meu querido, o rei já está lá. O rei, o Messias, Jesus Cristo, ele já está sentado no trono que foi lhe preparado. Não usou os seus atributos de Deus, ele quis ser como humano. Que ele podia ter muito bem estado aqui e usado os atributos de Deus dele aqui na terra, mas não. Ele decidiu deixar os seus atributos de Deus, viver como ser humano, 33 anos, para que ele pudesse nos redimir, fazer o sacrifício perfeito no qual Deus tinha determinado. Então ele poderia se assentar no trono. Então ele já está no trono. Já está no trono, não tem ninguém mais que vai chegar no trono, a não ser ele. Esses dias eu estava vendo uns filmes bem antigos, depois eu quero até recomendar uns filmes que eu gosto de ver mais filmes recomendados, creio que vocês também, que são filmes que mostram assim, pessoas criando pessoas, na onde eles conseguem até criar as pessoas, porém eles não conseguem criar a alma, porque a alma é algo que só o Criador pode dar. Só quem dá a vida é que dá a alma. E essa alma pertence a ele. Então o rei já está no trono, nossa alma pertence ao rei. E no final de tudo, meu amigo, você pode ter a certeza que o seu galardão vai estar garantido. Se você não se assentar nessas rodas de pessoas que zombam de Deus. E não ficar preocupado naquilo que as pessoas estão fazendo no mundo, deixa eles fazer, tá certo? O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me diz: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e a fará em pedaços, como se fosse potes de barro. Em Apocalipse dizem que o rei sagrado ele governa com a firmeza de um cetro de ferro. E a resistência das nações hoje, aqueles que acham que é a top, tipo Estados Unidos, Alemanha, essas nações de primeiro mundo, resistência delas serão como um vaso de barro. Você acha que uma nação com a resistência como um barro resiste a um cetro de ferro? Jamais. E é isso que o governo do Criador governa, como um cetro de ferro, com rigidez. Aí ele diz: agora escutem, ó reis, prestem atenção à autoridade. Adore o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. E ele diz: felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Irmão, você está entendendo? Independente, irmão, de tudo que acontece nesse mundo, vamos sempre buscar a proteção do Criador, porque essa proteção que é a que nos guarda, que é a que nos guia, que é as que não vai dar força para nós vencer tudo, irmão, entendeu? Tudo que tiver para acontecer de negativo com esse mundo, vai acontecer, mas se a gente estiver firmado no Criador, isso nem vai afetar a gente, certo? A gente vai estar firmado na rocha verdadeira, que é o Criador, naquele que governa com a firmeza do cetro de ferro, e assim vai dar tudo certo. Até amanhã, a gente vê Salmos 3,
e vamos que vamos para mais um dia abençoado. Leia a Bíblia sempre.